Olá, sejam bem-vindos. Você está no programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. O nosso convidado de hoje é o professor de História, historiador, pós-graduado e mestrando em História pela Universidade Federal de Alagoas, Gustavo Pessoa. E o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Galba Novaes. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado. Satisfação imensa estar aqui com vocês, né? É uma interação muito importante para a nossa sociedade. É isso, deputado. O senhor tem 6 mandatos legislativos, 4 como vereador de Maceió e 2 como deputado estadual. Como avalia a sua trajetória política até aqui? Maior legado e algum arrependimento? Não arrependimento de forma nenhuma, né? Tem uma frase que todos falam, mas na realidade eu pratico, né? É que eu me arrependo daquilo que faço, né? Na realidade, eu acho que todos deviam se arrepender. Às vezes a gente até tem um problema futuro com alguém que a gente prezava tanto, gostava tanto, mas a gente tem que avaliar que naquele momento que a gente tinha aquela relação, era uma relação propositiva, altruísta e valeu a pena. Se amanhã acontecer algum problema, a gente só lamenta, mas nada de arrependimento. Então, a minha vida pública, assim, ela foi de muita batalha, filho, entendeu? De muita luta, né? Eu tive a oportunidade de, como vereador de Maceió, que eu digo sempre que quem trilhou pelo caminho do legislativo e não passou por uma vereança, não aprendeu muito. Porque todas as necessidades básicas da população, ela está no município, né? As pessoas. Você teve 4 mandatos, não é isso? 4 mandatos como vereador, né, em Maceió? Eu tive, meu pai na época também teve 4 mandatos, só que ele teve 20 anos, porque na época 2 mandatos dele foram de 6 anos, né? O de 76 a 82 e de 82 a 88. Então, naquela época, o mandato era um de 6 anos, depois baixou para 4 anos e ele teve mais 2 de 4, então teve 20 anos. E eu também tive 4. Então, em mandato empatado, mas ele com mais tempo em anos do que eu, né? E tive a oportunidade assim, de fazer parte da mesa diretora. E cheguei à presidência da casa, que é uma honra, um orgulho para todo mundo. Hoje, assim, quando eu vejo meu filho presidente da Câmara de Vereadores, algumas coincidências, né? Meu pai era Galba, eu sou Galba Júnior e ele é Galba Neto. Então, na história da Câmara, 3 Galbas foram presidentes e os 3 Galbas tendo laços consanguíneos, né? Então, assim, é uma coisa assim, que muito honra e muito orgulho a gente. Então, como eu passei 8 anos na mesa diretora e 2 vezes presidente, nós criamos muitas inovações. E por estar numa oportunidade dessa agora, numa rede de TV, um canal aberto, né, que está assim, dinamizando e fazendo um programa maravilhoso como vocês, eu trouxe a primeira TV em canal aberto para a Câmara, que hoje não existe mais, né? Então, a Câmara Municipal de Maceió, que era uma TV da Assembleia Legislativa dos Estados, que era aquela TV Senado, né? A Assembleia Legislativa na época não quis abraçar essa ideia. Então, eu fui a Brasília, era o Fernando César Mesquita, e eu consegui trazer a TV para a Câmara Municipal de Maceió, que durou o tempo quando eu estava presidente, mas quando eu saí, não deram prosseguimento e terminou o Tribunal de Contas abraçando essa luta. Então, na época que eu fui presidente, a gente criou muitas inovações na Câmara. Exemplo de uma muito importante, que eu até falei com o presidente Galba Neto, para ver se ele reacende isso. É o Parlamento na Praça. Tive a oportunidade de fazer lá na Colina, onde você mora, sua família mora, né? É uma sessão deliberativa na última quinta-feira do mês, certo? Para saber os problemas da população, para dar oportunidade àquela sociedade que não tem como ir ao plenário da Câmara, não tem como participar efetivamente, e ela está participando em loco daquela situação, e no final da sessão ele colocar os problemas que existe naquela comunidade e a gente tentar viabilizar através de requerimento, de indicações, de projeto de lei, de decreto legislativo, daquilo que o vereador faz. Então isso criou essa interação e talvez tenha sido isso que deu a oportunidade de eu chegar a ser candidato a prefeito de Maceió, a chegar perto de 50 mil votos naquela época. Hoje, qual legado, o maior legado você acha que tem até aqui na sua trajetória política? Muita coisa aconteceu, mas assim, eu digo muito importante, eu fui por 3 anos eleito pela imprensa alagoana como vereador mais atuante. Muitos projetos, você tem ideia. A Jornada Integral de Ensino, que já era para o município de Maceió ter implantado, é uma lei de minha autoria, uma emenda à lei orgânica, que infelizmente nesses últimos 8 anos de administração, Maceió paralisou, foi um tempo paralisada, né? Não se houve avanço nenhum, nem na educação, nem na saúde, nem nada. Então, eu criei essa Jornada Integral de Ensino. A lei do 13º salário no dia do aniversário do servidor foi criada por mim também, né? A lei que dá direito
que equiparou o salário dos procuradores que viviam um salário de miserabilidade em Maceió. Um procurador a dinheiro de hoje ganhava R$3.000 e nós equiparamos a 90,25% do salário do desembargador, que existe já em todo o país. Nós fizemos isso para valorizar os profissionais que defendiam e continuam defendendo os interesses maiores do município, né? Então, foram muitas ações. Fizemos uma lei também obrigando o município a colocar 50% dos cargos comissionados sendo ocupados por servidores efetivos. Por quê? Porque isso você cacifa a previdência municipal, além de reduzir em 60% o custo com o salário. Se você é servidor efetivo e vai exercer o cargo comissionado, você só recebe 60% do salário. Então, há uma economia de 40%. Além de mais, você deixa de pagar a Previdência Federal, INSS, e passa a pagar o IPREV municipal. Isso, algumas entre tantas as leis que nós fizemos, foram muitas leis. Vamos. Deputado, no final do ano passado, o senhor realizou uma sessão para debater a questão da problemática da Braskem aqui na capital alagoana. Agora, em 2023, quais são os próximos passos sobre essa questão? Em 2022, a gente vai... nós estamos dando prosseguimento, né? Nós, assim, fizemos aquela audiência pública muito importante para ouvir a população, né? Assim, uma coisa assim que me deixa muito a lamentar, mexe muito com o emocional da gente. Eu não moro em Bebedouro, eu moro no Tabuleiro. Mas eu me coloco no lugar de quem mora ali, até porque eu tenho um prédio ali. Nós temos o Instituto Galba Novaes, que é gerido pela nossa família, ali na Praça Lucena Maranhão, certo? Aquelas pessoas, quase 60 mil pessoas atingidas por aquilo ali, hoje estão depressivas. Alguns chegaram a ir a óbito, motivado pelos grandes problemas que passaram. As pessoas às vezes não imaginam que mesmo a gente que não tem amor às coisas materiais, a gente tem o lado sentimental da coisa. E assim, eu senti isso na pele quando eu vi aquela máquina com aquela lingueta derrubando o Instituto Galba Novaes. Aquilo para mim, material, não vale nada. Uma alvenaria, cimento. Mas estava lá o nome Instituto Galba Novaes, aí vem a lembrança. Houve inclusive uma emoção muito grande minha no dia. E eu coloquei isso nas minhas mídias sociais. Então imagino que você viver a vida toda naquilo ali, certo? Uma empresa vem, toma conta de tudo aquilo, hoje é dona. Eu até hoje não tenho explicação em relação à Braskem. Como é que ela interditou todas as vias públicas? Como é que ela colocou portão? Como é que hoje ela manda o saneamento, a iluminação pública, a água, todos os investimentos públicos? E ela chega ao ponto de chegar no imóvel de propriedade da minha família, derrubar sem nem indenizar. Mas a Assembleia fez o papel que poderia e deveria ter feito, Galba? Quando a gente vai para essas limitações, é uma coisa incrível, né? Que a gente, assim, deputado estadual, é a autoridade máxima do Legislativo do Estado. Agora, você imagina que é você dizer assim, eu vou tomar providência. Que providência? O que é que a gente pode fazer? Primeiro que isso é uma ação total do município, certo? O município que toma conta. Outra tem a questão dos recursos naturais que estão no subsolo, a União. E outra, o Ministério Público está ligado ao Estado. Então, qual a providência que a gente pode tomar? É isso que a gente fazer. As ações da Braskem são inconstitucionais? Eu acho, a priori, que sim. Eu não estou falando daqui, estou falando como legislador, como detentor do mandato eletivo, eu não estou aqui me atendo às questões jurídicas, em si, porque eu não me aprofundei nisso, até porque a gente tem assessoria que está trabalhando essa questão. Agora, a Braskem veio e destruiu aquilo ali. Aquilo está destruído. Há um verdadeiro descaso da Braskem com a população, não é, deputado? E outra coisa, como é que eu fico? Todos os dias eu desço por ali. Saio do Tabuleiro, venho pela Santa Amélia, desço a ladeira do Calmon, vou pelo cemitério e subo por ali para sair do antigo Caldinho do Vieira e vem embora. Todos os dias. Por que em alguns momentos ela está recapeando? O que ela vai fazer ali? Uma coisa que está destruída, por que está fazendo aquilo? Por que ela está destruindo um imóvel que eu conheço até agora? O único imóvel que ela destruiu foi o meu. Destruiu, dizendo que estava com ameaça de desabamento. Uma parede, um imóvel com mais de 120 anos de existência, com parede de tijolo batido e dobrada. Como é que ia cair aquilo ali? Eu acho, inclusive, eu coloquei, será que isso não é retaliação pela situação? O senhor teve acesso ao laudo? Não tive acesso a nada, não fui nem comunicado. Na realidade, eu não sou proprietário são meus filhos, certo? Mas assim, que era da minha mãe na época fez uma doação para eles, certo? Eles não foram comunicados em nada. Entendeu? Aquilo ali é uma coisa muito absurda, eu não quero nem me adiantar. Então a Braskem faz o que quer em Alagoas? Tirou todas as pessoas dali. Eu tenho amigo meu, exemplo, claro, o Marco Braga, que o pai dele foi vereador comigo, é meu amigo, funcionário da Câmara de Vereadores, certo? O cara entrou em depressão, certo? Está até hoje sem receber sua indenização.
Eu quero chamar o seu habitat natural. O professor Gustavo Pessoa para esse debate. Professor, como o senhor vê essa questão da Braskem, todo esse desastre, né? Que é um desastre não só social, humanitário, é um desastre também ambiental, enfim, como o senhor vê essa questão? Obrigado, Cícero, pelo convite, João, Galba, por estar aqui. Isso aqui não deixa de ser um parlamento no qual ele pode prestar contas do mandato, esclarecer temas sensíveis como esse. Eu tinha outras perguntas, mas já que nós começamos por um tema tão sensível... Mas vamos querer ouvi-las. Com certeza. Estou à disposição. Mas eu não tenho a presunção de conhecer tudo que está acontecendo no mundo, mas pessoalmente, Galba, não conheço outra cidade com a superfície territorial de Maceió, com a população de Maceió, que esteja enfrentando também a tragédia socioambiental. E eu estava extraindo um fragmento da sua fala, no qual você até desabafa com uma certa impotência sobre o que nós podemos fazer e por que há um certo acovardamento em relação a essa questão da Braskem. Se não por parte dos deputados, mas por parte de outros segmentos da sociedade. Você não acha, Galba, que o parlamento alagoano devia uma CPI sobre essa questão para responder perguntas que você mesmo formulou e para as quais você não tem respostas? Muitas dessas perguntas não poderiam ser esclarecidas e respondidas por uma CPI? Olha, na realidade, por exemplo, isso é a medida extrema. Né? Uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, é quando você não encontra soluções antes. Eu acho, por exemplo, quando você vai no médico, você tem que primeiro fazer a consulta, né? Contar os seus problemas, o cara vai fazer uma série de requisição para você fazer exame e depois voltar para ter uma solução. Então, geralmente, o que é que acontece? A classe política vive muito desgastada, muito desacreditada. No momento em que você chega, principalmente, se aproximando no ano eleitoral e propõe isso, aí que a gente vê a sociedade dizer o quê? A sociedade ela ainda não absorveu, certo? Que nós somos o representante legítimo da mesma. São 27 deputados representando 3 milhões de pessoas no estado de Alagoas. E o que a gente está fazendo é nossa obrigação, não é favor. Todas as situações que eu estou muito obrigado, não precisa agradecer, não. A gente ganha, a gente recebe para fazer esse trabalho. Então não tenha qualquer ação minha como uma obrigação ou uma forma de querer fazer uma coisa com o intuito de angariar voto, de forma nenhuma. É cumprir a nossa obrigação. Esse é o primeiro passo. Como diz a música, toda caminhada começa no primeiro passo. É o primeiro passo que nós estamos dando. Uma audiência pública para ouvir as pessoas. É como se fosse um inquérito que vai chegar na justiça. Vai passar pelo Ministério Público. Mas já é tarde, permita-me. Muito tarde. Mas o que já foram prejudicadas, Exatamente. foram retiradas das suas casas. Muitas sequer receberam indenização, como você mesmo não recebeu no seu prédio. Pessoas se suicidaram, estão com problema psicológico. Não é tarde para essa medida? Essa medida não deveria ter sido tomada antes pelo parlamento? Não pelo parlamento. Né? Isso é uma medida de executivo. Né? Isso as prerrogativas constitucionais que estão na lei orgânica. Mas cobrando, fiscalizando, deputado? Sim, cobrando. A gente fiscaliza. Mas qual o poder... No processo eleitoral, a gente viu um monte de deputado lá, dizendo que resolveria, né, fazendo uso político daquela população que sofria. E eu não quero criticar quem fez, acho até que é justo que cada um tenha sua forma de trabalhar. Eu não comparecia nada disso. Eu acho que essas medidas tinham que ser tomadas, como estão sendo tomadas agora. O que é que eu estou em busca? Eu estou fiscalizando para saber por que dessa morosidade. Por que não aconteceu? Por que esse lucro absurdo de quase 10 bilhões em 3 meses da Braskem e não faz essa indenização desse povo, rapaz, que está aí. Certo? E em alguns momentos a gente recebe várias denúncias. Eu também aqui não quero crucificar. Eu não vim aqui para querer, como diz, vamos crucificar a Braskem, não. Nós queremos, eu disse, expliquem, venham. A ausência dele, meu amigo. Como é que um parlamento convida, um parlamento estadual convida uma empresa como a Braskem que destruiu, em tese, por exemplo, cada vez que ele se ausenta não me dá explicação, eu até potencializo minhas críticas, né? Porque eu não conheço. Verdade. Né? Então, ela destruiu o solo, ela destruiu a nossa natureza, ela destruiu a vida das pessoas, ela mexeu com o lado orgânico, pessoal, mental, psicológico de toda uma sociedade. O próprio funcionamento da cidade, né, Galba, professor Gustavo? A gente precisa transitar, ali tinham vias importantes. Você mora na parte alta, eu também, que a gente descia ali, você ia para o centro, ali para o Bebedouro. Agora já está interditado, não pode mais. E assim, até culturalmente, o bairro Bebedouro, Cantado em Prosa, Patrimônio Histórico, Praça Lucena Maranhão, bairro. Igreja Santo Antônio, o próprio prédio nosso, que era o Clube 29 de Julho, que eu saía do tabuleiro e vinha para lá para passar meus carnavais da noite. Passava o dia lá no tabuleiro, que era carnaval durante o dia, à noite eu vinha para Bebedouro, ali naquele Clube 29 de Julho, onde funcionou o Banco do Estado de Alagoas, o Produban, onde funcionou o TRE, onde funcionou a igreja, ali, onde funcionou o clube tradicional, né, cantado... Objetivamente, para a gente encerrar esse tema, deputado, é possível o Parlamento Estadual fazer alguma coisa efetivamente? Efetivamente, nós estamos tratando disso. Solicitei da Câmara de Vereadores, lá no dia compareceu, eu quero aqui fazer até um registro,
o Ministério Público Estadual com 4 promotores, inclusive Procurador-Geral de Justiça, doutor Márcio Roberto, que todas as vezes, em todos os momentos, o Ministério Público sempre atenta, né, a essas questões, é em defesa da sociedade, é o dono da ação, é quem fiscaliza a lei. Então o Ministério Público ele tem prestado essa situação. E compareceram os 3 promotores da área também. Então foi uma coisa muito propositiva a sessão. Mas o principal, Braskem não estava presente, era o esclarecimento. E ainda disse mais que não tinha sido avisado. Aí nós pegamos o zap e mostramos uma comunicação da nossa assessora com a assessoria da Braskem, interagindo e convidando e dizendo que a Braskem não iria comparecer. Quer dizer, mas uma mentira. Então algo de efetivo vai ser feito? Algo tem que ser feito, não pode as coisas estarem do jeito que estão. Essas pessoas estão sofrendo muito. Eu assim me coloco, por exemplo, se eu que não dependo daquilo, que não preciso daquilo, que não era minha moradia, mas tinha uma grande importância, ali filho e caros colegas, a gente atendia 3.000 pessoas mês. Ali nós tínhamos curso de informática, ali nós tínhamos nossa fisioterapia, ali nós tínhamos curso profissionalizante. Os bairros foram destruídos, Os bairros você tinha ali postos de saúde, você tinha escola. Então, imagina o valor. Migrar para outra região da cidade, regiões que não estavam preparadas para receber essas pessoas. Exatamente. Você mover 50.000 pessoas para outras localidades sem ter estrutura é uma coisa absurda. E a gente vê assim pessoas profissionais competentes que conhecem muito bem do caso, que são assim especialistas, dizer que no mundo não tem uma coisa tão complicada, tão problemática e tão destruidora como essa ação. Vamos ir. Que foi provocada pela Deputado Galba, no final do ano passado, a Casa Legislativa votou o orçamento do Estado para esse ano de 2022, 12 bilhões e meio. Na sua ótica, qual a prioridade desse orçamento para o Estado agora, nesse exercício? Olha, prioridade, por exemplo, a gente quando vota um orçamento já sabe que 25% da educação, 15% é da saúde. Quando você coloca isso, aí você já tem 40% que já está destinado. Amarrado. Né? Que para mim é o maior investimento que se pode fazer em educação. Eu sou um defensor total da educação, por isso que eu criei a lei da Jornada Integral do Ensino. Os grandes países do mundo que investiram na educação são grandes potências mundiais. Você vê uma destruição daquela que o Japão passou, com 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki, destruídas pelas bombas atômicas, investiu em 5.000 escolas e se tornou a 2ª maior potência mundial. O Japão é uma ilha, não tem solo agriculturável, investiu em tecnologia e em educação e se tornou uma grande potência mundial. Então, a educação é a salvação do mundo em termos de avanço de uma sociedade. Seja culturalmente, seja em geração de emprego e renda, seja na própria instrução. Né? Coreia do Sul, Finlândia, Noruega, todos os países do mundo que investiram em educação são grandes potências mundiais. Aqui no Brasil mesmo nós temos um exemplo que eu sempre cito, a cidade de Pato Branco, no Paraná, onde o Alcene Guerra, que foi ministro, inclusive, na época do governo Collor, ele foi ser prefeito de lá. Ele investiu, era a maior evasão escolar do país e principalmente do Estado. Era a cidade de Pato Branco. E era a cidade mais violenta do Paraná. Ele criou a Jornada Integral de Ensino, essa que eu fiz aqui em Maceió, que infelizmente o ex-prefeito não teve a coragem de implantar. Rui Palmeira? O Rui Palmeira não implantou nada. Aliás, a saúde 27% de PSF até hoje, né? Há 15 anos. A educação, infelizmente, apesar de ter uma pessoa muito competente que estava lá, que era a doutora Nadez, e eu quero deixar isso aqui. Mas o prefeito não fez nada. Mas voltando à cidade do Paraná. Aí ele implantou a Jornada Integral de Ensino. A criança entrava às 7 horas e saía às 17. 6 refeições diárias. E o pai, quando ia pegar a criança, ela tomava sopa ou uma papa de aveia que tinha lá, também para o pai. Então, além da criança ter refeição, quando o pai ia, trazia. Se tornou, zerou a evasão escolar, zerou a violência, quase zerou, porque a violência não se zera, e ganhou prêmios internacionais, porque investiu em educação. Então, nada mais justo. Eu acho que uma das medidas que o nosso país fez, o nosso Parlamento Nacional fez, foi essa questão da lei, onde destinou 25% da verba para a educação, isso 15% para a saúde. E os 60% é para as outras políticas. Aí você vem segurança pública, você vem ação social, você vem infraestrutura, e a Assembleia Legislativa muito atenta. Abre um parênteses, filho, João Mozinho e Gustavo, para dizer que a Assembleia Legislativa hoje é uma Assembleia diferente. Certo? Quando eu entrei na Assembleia, entrei assim um pouco meio acanhado, devido a um conceito que a Assembleia não tinha naquele momento, não desmerecendo os membros, era questão cultural. Certo? Hoje não, a Assembleia Legislativa hoje, ela tem uma sintonia muito grande com a sociedade. O presidente Marcelo Vitor, ele tem criado essa relação, tem unido os parlamentares em torno das políticas públicas que melhoram a qualidade de vida do povo e com isso tem feito a Assembleia aparecer positivamente para a sociedade. Falando desse assunto de orçamento e educação,
Professor, como se houver essa questão da destinação do orçamento para a educação, que isso tem transformado a vida das pessoas? O senhor tem um posicionamento diferente? Então, eu acho que o Brasil vive talvez uma das mais dramáticas crises econômicas da sua história. Mas, curiosamente, por uma série de fatores, na minha opinião, Cícero, assim, por má gestão da política econômica, agravado pela pandemia, né, que aprofundou, na verdade, assim, os dramas econômicos no mundo inteiro. Mas Alagoas conseguiu obter nos últimos anos, em especial nos anos mais dramáticos da pandemia, bom desempenho econômico, né? E aí eu convidaria o Galba a analisar o momento econômico que nós estamos vivendo e até que ponto, na verdade, isso se deve à gestão do secretário Jorge Santoro. Qual a contribuição dele, a relevância dele nesse processo? Porque um amigo meu de Arapiraca, jornalista, que você também conhece, Cícero, o Luciano Amorim, costuma dizer que o eleitor ele vê ponte, ele vê a vacina, ele vê a estrada, mas ele não vê o que há por trás disso. Os êxitos que o Estado conseguiu nos últimos anos, até que ponto isso está relacionado à gestão econômica? Complementando o que você disse, e quando a gente faz uma ação de políticas públicas, né, que trabalha com infraestrutura de saneamento, aí abre aqueles buracos, é um transtorno nas ruas. Aí coloca a tubulação, outro transtorno, cobre e depois ninguém vê e não sabe que saneamento é uma das principais obras que tem para a sociedade. Saneamento, inclusive, é saúde pública, né? Então, só complementando, enquanto a questão assim, da política econômica do governo, eu acho que tem dado certo. O governador nosso é economista, é uma pessoa que tem se destacado, tem feito propostas e projetos, teve tempo, né? Foi reeleito, no primeiro momento foi reeleito, né, se planejou. A Assembleia Legislativa tem um papel fundamental nisso aí. Nada disso estaria acontecendo se não fosse o Legislativo. O Legislativo, ele é o poder mais representativo da sociedade. Costumo dizer no meu discurso o seguinte: você se elege para ser governador, você tem um percentual da sociedade que acreditou em você e outros acreditou em outro que não ganhou, perdeu. O poder legislativo está totalmente representado em todas as filosofias. E o secretário Jorge Santoro tem um papel fundamental? Tem um papel fundamental. Nessa questão papel fundamental. Não é à toa, por exemplo, que bom que você bota um secretário quando inicia o governo e o secretário vai sair com o governador. Né? Quer dizer, não teve aquela mudança. Tem o secretário fazendo, bota outro, esse não deu tal. Está dando errado, volta. Então, além do governador ter planejado, ter feito tudo isso, ele teve, assim, o que outros governantes não tiveram, né? Uma sintonia com a área econômica que se perpetuou e vai se findar justamente quando acabar o governo dele, né? No final, agora desse ano, 2022. Então, na realidade, como eu disse, tudo que foi mandado para a Assembleia aprovou. Logicamente, fazendo algumas modificações, porque o parlamento lá é um poder independente, é um poder legislativo, como eu coloquei, que tem seus pensadores. Mas houve, então, a famosa preconizada harmonia entre os poderes, é isso? Harmonia. Hoje, Alagoas vive uma coisa assim que ela causa inveja a outros estados, né? A harmonia que existe, a relação à independência, certo? Com diferenças filosóficas, de pensamento, de facções, inclusive políticas, mas todo com o mesmo objetivo, melhorar a qualidade de vida do povo alagoano. Ok, deputado, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa A Ponte. Sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. O nosso convidado de hoje é o historiador, professor do Instituto Federal de Alagoas, pós-graduado e mestrando na Universidade Federal de Alagoas, Gustavo Pessoa.
E o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Galba Novaes. Deputado, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no programa A Ponte, da Band Nordeste. E eu queria falar agora sobre a política local, visando esse ano de 2022. Ao que indica, teremos um ano político atípico, deputado. Caso o governador Renan Filho resolva ser candidato ao Senado, a Assembleia irá eleger um novo governador, chamado de governador tampão. Como o senhor vê essa situação? E o senhor seria um possível candidato a assumir esse cargo? Olha, vou começar respondendo pelo que você finalizou, né? Todos os 27, certo, estão aptos, né? Mas o senhor tem essa pretensão? Todo alagoano. Uma pretensão, o que é a política que não seja uma dinâmica, o que é a política que não seja assim uma inovação, o que é a política de um fato de um dia para a noite mudar. Então, por exemplo, se você perguntar assim, você quer ser governador? Não, eu sou candidato à reeleição. Mas vamos supor que isso pudesse acontecer, fosse até uma imposição partidária, que já que eu sou do MDB, do partido do governador, alguma coisa, não, você vai ser candidato. Claro que qualquer um poderia colocar, certo? Não é minha pretensão, no momento, certo? Eu estou assim, no segundo mandato de deputado estadual, acho que tem muito que contribuir na Assembleia Legislativa. Nós temos assim... Quem é o principal nome hoje na Assembleia para assumir esse cargo? Hoje o principal nome, deputado? Por exemplo, constitucionalmente, deputado Marcelo Vitor, o governador se afastando, ele é o substituto eventual, é o que diz a lei. Aqueles primeiros 30 dias. Os 30 dias. Mas o que é que acontece? Se o governador se afastar no prazo constitucional, subentende-se hoje, através da lei, que se o Marcelo Vitor assumir, ele só pode ser candidato a governador. Então, ele ainda não manifestou se ele quer ser candidato a governador. O deputado Marcelo Vitor, hoje ele tem assim, eu não digo unanimidade, mas quase unanimidade na Assembleia, certo? E as pessoas acompanharem ele. Como ele diz, ele virou... Quem foge a essa unanimidade? Assim, deputado? Não vou dizer assim... Quem foge não, como a Assembleia é muito harmônica hoje. Então, nós temos assim uma relação muito boa. Então, hoje, constitucionalmente, o governador se afastando, seria Marcelo Vitor para assumir o governo. Em ele não querendo assumir o governo, quem assume é o presidente do Tribunal de Justiça. Com 30 dias que assumir, tem que haver eleição para governador e vice tampão. Eleitos pela Assembleia. Eleito pela Assembleia. Então, o que é que acontece? A Assembleia que vai eleger. Então, qualquer deputado, como qualquer cidadão que preencha os pré-requisitos, o filho tem mais de 30 anos de idade, certo? É alagoano, está com seus direitos eleitorais em dia, tudo, pode ser candidato a governador e colocar seu nome para a Assembleia se apreciar. A que se deve esse protagonismo do deputado Marcelo Vitor e ele assumindo o governo nesse período de 30 dias? Você é o vice-presidente da casa, você vai assumir o comando da Passaria Assembleia? também, no caso, se o deputado Marcelo Vitor assumir o governo, eu automaticamente também assumo a presidência da casa. Mas também terá que haver eleição também na casa. Eu assumo 30 dias e terei que fazer uma eleição para o novo presidente, né? No caso dele permanecer. Se houvesse o caso... Momento bem atípico, né? Momento bem atípico. Se fosse o caso do governador dizer assim, não, eu vou ser candidato, né? Porque a gente tem que estar falando isso, mas o governador não disse se vai sair. Não disse ser candidato. É verdade. O mandato dele na pergunta eu questiono uma eventual possibilidade, dele ser candidato ao Senado. Hoje o Marcelo Vitor, ele virou um líder, certo? A liderança é uma coisa assim que você não adianta você querer impor, não adianta você querer forçar, né? Você vai conquistando, né? Meu pai dizia uma coisa interessante, ele só quando você conquista um voto, quando você conquista um voto, certo? Em qualquer situação, aquele eleitor vai votar em você, o cara pode dar o que for. Quando o voto é em troca de qualquer coisa, aquilo ali é vulnerável, né? Aí o que acontece? Fulano deu um papel ofício, outro deu 2 papéis ofício, eu vou votar no que deu 2, certo? Mas então, Marcelo Vitor exerce esse protagonismo pela liderança nata, não por benesses. Não, de forma nenhuma. Ele é um líder carismático até hoje. Porque ele tem um estilo próprio de fazer política, certo, que agrada, né? Por exemplo, você acertou com ele, Marcelo, eu queria ver esse negócio desse projeto aqui, tal, para colocar em pauta. Você não, amanhã eu vou colocar em pauta. Pode contar que aquilo vai acontecer. Né? Marcelo, nós queremos formar uma comissão aqui, eu quero fazer parte da Comissão de Justiça, eu quero ser o presidente, queria que você desse uma força junto ao seu partido, junto aos pares. Ele interfere nisso, e se ele disser, está certo, aquilo ele tá é certo. cumpridor. É cumpridor. Gustavo, então, como você vê essa questão desse momento atípico que a gente vai vivenciar aqui em Alagoas? Obviamente, a gente
acreditando que o governador seja candidato ao Senado. Claro, se ele não for candidato ao Senado e se mantiver no governo, a gente não vai ter essa situação, Claro. obviamente. Como é que você vê essa possibilidade? Cícero, assim, tem um assunto que domina 99 de 100 conversas políticas aqui em Alagoas hoje. Acho que é quase um consenso de que o governador Renan Filho conseguiu êxitos importantes durante os seus 2 mandatos. Mas, paradoxalmente, não conseguiu construir um sucessor. Verdade. E, portanto, nós estamos diante de uma inusitada situação na qual você tem um bom governo e você não teria, a priori, alguém para defender esse legado. Mas talvez fosse o atual prefeito de Arapiraca, Luciano, o Ao que sucessor natural? Ao que me parece, pelo que eu pude extrair da fala do deputado Galba, esse candidato é um candidato que estaria muito mais próximo da Assembleia do que propriamente do governador. Não, claro, Luciano. O candidato seria o Luciano. Gustavo, eu digo assim, talvez o sucessor natural, eu não Mas- sei, Gal, como é que você vê isso. Talvez fosse o Luciano, né, como vice, mas teve aquela questão, ele foi ser... Na realidade, prefeito. a gente, por exemplo, havia já essa possibilidade, uma manifestação do governador e até de quem, do nosso partido e de quem faz política junto com ele, certo? De que ele seria candidato a qualquer coisa e iria se afastar e teria no Luciano, que era o vice, o sucessor natural. Já era o vice-governador, assumiria, mas seria candidato natural. Na hora que ele saiu... É verdade. Mas conclua, por favor. Mas assim, professor. a pergunta que eu faço ao Galba é a seguinte, o governador, em caso, né, caso ele se decida, de fato, a concorrer a uma vaga ao Senado, ele vai negociar um nome com a Assembleia Legislativa de Alagoas, que a princípio, né, pelos movimentos, os últimos movimentos, parece ser o deputado Paulo Dantas. E até que ponto, na verdade, o deputado Paulo Dantas estaria disposto a defender o legado da atual gestão, sendo ele também um parlamentar que está muito próximo do deputado Arthur Lira, né? Tem uma relação política muito próxima com o deputado Arthur Lira, que é um opositor desse governo. E um segundo ponto, Galba, mesmo os opositores de Renan Filho reconhecem êxitos enormes no seu governo e uma certa dificuldade para encontrar o ponto fraco, né, desse governo. Fosse você um parlamentar de oposição, qual seria o ponto fraco do governo Renan Filho que poderia ser abordado no processo eleitoral? Olha, eu não digo assim ponto fraco. O que é que acontece, certo? Ninguém... Quando eu disse até que o deputado Marcelo era quase unanimidade, porque unanimidade, além de ter uma frase popular que diz que toda unanimidade é burra, Nelson né, Rodrigues. a unanimidade é muito difícil de se chegar, porque sempre existem divergências. O que a gente preza num processo eleitoral, num processo político, numa negociação, não negociata, negociação, coisa saudável, né, coisa propositiva, são as ideias. Né? Tudo que acontece no governo, quem entra tem seus projetos para melhorar. Né? Por exemplo, se eu fosse o governador do estado, todas as escolas do estado já estariam em tempo integral. Minha proposta, primeira coisa, é uma defesa que eu trago desde 1996, quando eu assumi o primeiro mandato. Qual a sua proposta? Primeira proposta, colocar todos os alunos na escola em tempo integral, porque isso dá resultados. Não preciso eu ser repetitivo aqui, porque a gente já falou. Passamos por uma crise, assim, muito ruim. Essa Covid, ela veio mexer com... Verdade. E a relação política, que o professor Gustavo também trouxe, Paulo Dantas e Arthur Lira, Galba, pode ser algo que prejudique essa confiança do governador em deixar o... Não, de forma nenhuma. O deputado Paulo Dantas é um deputado que tem uma relação, como dizer, tem uma herança política assim do pai, que ele, criança, ainda menino, que eu conheci, chamei ele até de Paloca, conheci pequeno, né? Sempre teve essa proximidade assim com o pai, uma relação muito boa. Então conheceu todo mundo. Então Arthur foi vereador comigo, hoje é presidente da Câmara Federal. Então todo mundo se conhece e se dá bem, né? Então na realidade o que é que a gente está em busca? Tudo De junto e objetivos. misturado. Objetivos. O que é que você pensa para o estado de Alagoas? Você, por exemplo, eu faço oposição ao Gustavo de ideias, certo? Aí o Gustavo vai ser meu inimigo? Não vai ser meu inimigo. Ele defende uma coisa, eu defendo outra, e a gente pode chegar num consenso, certo? Porque o objetivo maior de todos nós que fazemos política, então nós estamos envolvidos nesse processo, é melhorar a qualidade de vida do povo, né? É investir numa sociedade que precisa de muito, em todas as ações de políticas públicas. O objetivo é esse. João Mozinho. Deputado Galba, você foi secretário de Estado do governo Theo Vilela, hoje é da base aliada do governador Renan Filho. Na sua visão, qual foi o melhor governo, Theo Vilela ou Renan Filho?
Olha, assim, eu não fui o secretário, eu indiquei um secretário na época, foi o doutor Cantídio, que ele era do Ministério da Pesca. Eu era presidente do partido e, na realidade, eu não fazia, eu não era aliado político do Theo Vilela. Né? E nunca tive. No final do governo do Theo, o Theo, quando pensou em lançar um candidato, ele reuniu os partidos e chamou o partido do qual eu presidia para discutir uma possível junção. E naquele momento ofereceu uma secretaria que era ligada ao nosso ministério, que o Crivella era ministro da Pesca, né, pelo PRB, eu presidente do PRB aqui, né, e tinha a Superintendência Federal, que era sob uma indicação nossa. Então, na hora que ele chamou naquela composição, eu disse, abre um espaço para o partido, na política que a gente pratica no Estado, que são 40 mil pescadores, 40 colônias, a política de pesca no Estado era desastrosa, né? Então a gente foi para lá, fizemos inovação. Eu não vou nem utilizar o tempo de vocês aqui, que é tanta coisa que eu fiz de construção e de casa. As primeiras casas construídas no Brasil para pescador, fomos nós que entregamos aqui na Barra da Ituba, em Porto Real do Colégio, certo? Que inclusive botamos o nome até do avô do Crivella, né? Motores de polpa, trouxemos as carteiras para aqui, seguro defeso, todas as inovações da política que a gente fez. Então o Theo chamou a gente para fazer parte do governo. E eu trouxe um técnico do Ministério da Pesca que deu um resultado fantástico aqui. Infelizmente a pesca, essa secretaria depois foi extinta, né? Então naquela a gente fez uma composição. E o Theo, nessa composição, tudo que ele disse, ele cumpriu 100%. Mas quem fez a melhor gestão, deputado? Não, assim, quem fez o melhor governo? Hoje, por exemplo, Vilela ou Renan a Filho? inovação do governador Renan Filho é muito grande. A gente sabe disso. O Estado é um Estado hoje oxigenado, o Estado é efervescente. Não é? A gente está vendo. O pior segue aquele que não quer ver. Não é? Então, na realidade, o governo Renan Filho ele tem feito um governo assim propositivo. E toda a Alagoana entende que esse é um governo, na realidade, que veio para inovar, renovou-se, inovou e está dando uma continuidade a um trabalho que a sociedade de há muito necessitava. Deputado, falando da questão mais pragmática da política, são temas polêmicos, mas que a gente precisa abordar. A questão financeira é algo fundamental no processo eleitoral. Perguntar não ofende, deputado. Em regra, é possível em Alagoas conquistar mandato político sem comprar votos e sem a força do poder econômico? Filho, eu fico assim muito à vontade, deixa eu te falar. As minhas eleições que eu fiz, todo mundo conhece, né? Inclusive, aquela cartilhinha minha, quer vender seu voto? Com a interrogação, sempre eu fiz aquilo. Aí mostrava o trabalho que eu fiz no final de venda, não. Entendeu? Porque, infelizmente, o dinheiro, na realidade, ele está sendo uma coisa assim, que está, inclusive, acabando as relações, não só políticas, como pessoais. Certo? A nossa sociedade, ela vive uma carência muito grande. A culpa disso é dos políticos, sim. Porque fala-se, deputado, fala-se, eu acho que o Gustavo, claro, já vou falar sobre isso, foi candidato, sabe da realidade, João Mozinho, jornalista político experiente, fala-se em valores absurdos, né? Deputados que para se eleger, milhões. Para se eleger, né, para conquistar seus mandatos, gastam 5, 10 milhões. Eu digo, é a ousadia que eu tenho em dizer, sabe, filho, esses candidatos vêm de onde? De onde é que nós somos? Nós fazemos parte de quê? Claro. Dessa sociedade. Vem do tecido social. Quando o cara diz assim, esses políticos, aí eu digo, aqueles que vieram de Marte, de Júpiter, de Plutão, os políticos são daqui, rapaz. Entendeu? O que precisa é mudar, as pessoas terem consciência. Levamos lá para o Tabuleiro do Martins, Hospital Metropolitano, 100 milhões. Eu sou conselheiro do FECOEP, fui relator. O Tabuleiro do Martins hoje tem uma UPA fantástica, inclusive o governador nos deu a honra, né, e o orgulho de colocar o nome do meu pai na UPA, que não foi pedido meu, nem foi proposta minha. Às vezes que não foi pedido e foi por trás. Não foi. Foi uma surpresa que muito agradável. Nós temos o IML mais moderno do país. Nós temos o Detran lá naquela região. Nós temos o viaduto do PRF. Certo? Eu não vou nem enumerar tudo. Levamos a SMTT, né, para lá. Na hora que você vai mostrar isso à população, o que é que ela diz? Mas, como eu falei, deputado, e na pergunta eu faço questão de fazer essa observação, porque a gente tem que ser justo, a gente não pode generalizar, claro. Por isso que eu falei em regra. Mas a gente sabe, o poder econômico é muito decisivo. Exatamente. A compra de voto existe, não é verdade? Ou seja, o fator econômico não é preponderante ainda nas eleições? Não vence, por muitas vezes, não vence as ideias, o dinheiro? Exato. Se você entendeu assim errado, eu estou concordando com o que você Claro. diz. Eu estou mostrando que, apesar de tudo isso que você faz, se a pessoa, vamos dar exemplo, se for passar na sua casa, pedir um copo d'água, você dá voto não, que ele me negou um copo d'água. É assim. Entendeu? Como é que você vê essa questão, professor Gustavo? Eu acho que esse talvez seja um dos foi grandes candidato e desafios. conheceu essa realidade, claro. Fui candidato,
numa campanha sem recursos, na Claro. qual eu obtive algo em torno de 13, 14 mil votos, né? E eu conheci de perto os obstáculos para aqueles que querem disputar um processo eleitoral defendendo ideias sem o suporte da força do poder econômico. É muito difícil, né? Muito difícil, e eu acho que, de certa forma, corrompe o processo democrático, né? E acho que isso é um desafio, né, que a gente está tentando enfrentar. O financiamento público de campanha talvez seja, na verdade, embrionariamente, um caminho para a gente poder pensar, né, como superar esse processo. Mas eu acho que a gente ainda está muito distante disso, sobretudo em Alagoas. Meu filho, eu queria fazer só um complemento aqui. Pois não, deputado. Deixa eu te falar, quando eu disse se o cara pedir e você não der, não, ele termina não votando em você. Mas o que é que acontece isso? Sabe o que é isso? A falta de investimento em educação, instrução, entendeu? A você politizar o povo, você ensinar a importância que é do voto, que a população não sabe e ela vai pela necessidade. E para muitos políticos, principalmente em alguma cidade do interior do estado, certo? Ele quer o povo, quanto pior, melhor para ele. Porque vai precisar dele. Os currais vai precisar da eleitorais já cesta estão básica do falados. dinheiro para comprar um remédio, para pagar uma energia, para comprar um botijão de gás. Então tem pessoas que trabalham com isso. Cada vez mais querem piorar. Lamentavelmente. Lamentável. Está chegando o final do nosso programa, eu quero deixar a última pergunta para o meu companheiro de bancada, João Muzinho. O Cícero Filho, deputado Galba, falou de pragmatismo. Na prática, é mais difícil se eleger deputado estadual ou vereador? Toda eleição, no país todo, a eleição mais difícil é de vereador. Toda, não tem outra eleição. Você A tem gente ideia? sempre ouve isso, Sempre viu, ouve, Gamba? Que é a eleição mais difícil de todas. Porque o que é que acontece? Por exemplo, no tabuleiro, candidatura a vereador, tinha 54 candidatos. Dos 600 candidatos, 54 dentro do bairro que a gente mora. Quase 10%. Quase 10, entendeu? Quer dizer, uma coisa assim, que você, eita, eu tô aqui, eita, rapaz, fulano, lá da feirinha, rapaz, é ligado a fulano, é candidato. Rapaz, o teu compadre é candidato. Tu sabia que o teu primo é candidato? Entendeu? É assim. Então, Um dos grandes exemplos aqui, Galba, permita-me, Gustavo, vocês conhecem bem, foi a eleição hoje do atual vice-prefeito, né, que foi governador do estado, ele já falou isso com a gente. Ele foi eleito ali como, acho que o penúltimo ou o último, à frente da então candidata Terezinha Ramires, salvo engano, por 3 votos. Ou seja, quase não se elege vereador e depois conseguiu ser prefeito e governador do estado, né? Nessa eleição que passou agora, lá, por exemplo, meu filho foi candidato a vereador de lá. O Ronaldo Luiz, meu primo, que infelizmente perdeu a eleição, fez um trabalho fantástico lá. Tinha tido 8.500 votos, tinha sido o vereador mais votado do nosso partido na eleição passada. Foi candidato também, aí perdeu a eleição. O assessor meu, que trabalhava com meu gabinete, meu chefe de gabinete do meu filho, Alan Pierre, também foi candidato. Então, imagine, por exemplo, se todos que comungam, assim, das mesmas ideias, que tem uma relação social, familiar. Mas não é importante essa renovação, Galba? Fantástico, Porque parece que a fantástico. política em Por isso que ela é Alagoas... mais difícil. Parece que a política em Alagoas... Parece não, a gente vivencia isso. Não estou generalizando, mas a gente vivencia. Parece que é um negócio de família, né? Pai, filho, né? Mas é em todo canto. Deixa eu lhe contar. Se meu pai não tivesse entrado na política, eu era militar do Exército. O meu sonho, meu pai passou 20 anos no Exército. O meu sonho era completar 18 anos e entrar no Exército, como entrei no NPOR. E não queria sair, mas passei no vestibular e consegui com 30 dias sair e fazer. Você foi da caserna. Fui da caserna, entendeu? Então é isso, a minha paixão. Eu tenho um tio, o meu tio Wesley, mas ele ainda está vivo, certo? Que ele era dentista. Aí a filha dele foi fazer, o Fábio, até dentista lá tabuleiro, foi fazer, depois ele foi para o Banco do Brasil, ele pegou, fez o concurso do Banco do Brasil, você gerente do Banco do Brasil. Quer dizer, as afinidades é o que você vê dentro de casa, né? Como diz aquele estado, pé de jaca não dá manga, né? Então você está em casa vendo daquele fruto, tal, todo dia vem discutir questão de exército, tal, e você se apaixona. Depois meu pai entrou na política, me botou para ir tirar título de eleitor e conversar com o eleitor, me apaixonei, e aí, assim... Deputado, quero aqui agradecer a sua participação no programa Ponte, agradeço a gentileza de atender o nosso convite, que a gente possa estar aqui numa próxima oportunidade e que o senhor tenha esse ano de 2022 de muitas realizações e conquistas. Amém. Quero agradecer a todos vocês, parabenizar. Um momento muito bom de descontração. Nosso querido Gustavo aqui participando, né? Então, na realidade é isso. Parabéns a vocês, tuas ordens. Essa interação muito importante, é um momento que a gente tem para prestar conta do nosso trabalho, nosso serviço, e a sociedade poder conhecer um pouco daquele trabalho que a gente realiza. Que Deus abençoe. Obrigado, 2022. deputado, professor Gustavo. Obrigado, Cícero. Obrigado João, pela Galba. participação, tanto contribuiu aqui com o nosso debate. Estou à disposição. Ok, e agradeço também ao meu companheiro de bancada, João Muzinho, a você que está aí com a gente e até o próximo sábado.